Olá meus irmãos, eu sou o PH Pereira e esse é o canal Mergulhando nas Escrituras. Eu creio que a resposta para esta pergunta é sim e não. De antemão, nós precisamos definir alguns termos bíblicos que definem o inferno nas Escrituras, ok? Apenas um adendo. A palavra inferno não é bíblica. A palavra inferno, ela não é oriunda das Escrituras, ou pelo menos dos textos originais. A palavra inferno é oriunda do latim, ok? Mas existem algumas palavras que definem o que é o inferno nas Escrituras. A primeira palavra que define é a palavra Seol, ou dependendo a versão, Sheol. A segunda palavra é Hades. Só que, porém, ambas as palavras, tanto Seol ou Hades, elas são sinônimas. Só que, porém, Seol ou Sheol era uma palavra hebraica usada no Antigo Testamento. Por outro lado, a palavra Hades é uma palavra grega usada no Novo Testamento. Ambas as palavras, pelo menos na época do Antigo Testamento, né, a palavra Seol era vista pelos judeus ali como sendo a própria sepultura, o próprio túmulo em que os corpos das pessoas haveriam de ir, ok? Todavia, no período interbíblico, assim chamado na teologia, que é aquele período do livro do profeta Malaquias, e vai até o Evangelho segundo Mateus, neste período, os judeus começaram a ter um novo prisma, uma nova perspectiva acerca de Seol, né, que depois passou a ser também conhecido como Hades. E começaram a entender o Seol como sendo um lugar de tormento, um lugar de punição, de suplício e de castigo. Na mitologia grega, o Hades, já no Novo Testamento, né, era o deus do submundo, que dominava e subjugava as almas dos mortos. No Novo Testamento passou a ter sentido exatamente de um lugar de tormento. Há uma terceira palavrinha que define inferno, e é a palavra tártaro. Esta palavra aparece uma única vez no Novo Testamento, se eu não me engano, lá na carta do apóstolo Pedro, né? Uma das cartas, aonde trata dos anjos caídos, né? Que estão aguardando o dia do juízo, a fim de serem julgados nesse lugar chamado Tártaro, ok? E existe uma outra palavra, que é a palavra Geena, que aparece nas Escrituras como lago de fogo. O Geena, na época do Antigo Testamento, especialmente um dos textos, segundo o livro de Crônicas, capítulo 33, verso de número 6, era um lugar onde as crianças eram sacrificadas ou queimadas em homenagem a Moloque, o devorador de crianças. Moloque era um deus pagão que tinha o seu corpo a forma de um homem, a cabeça era de touro, ele mantinha os braços estendidos, né, e esticados. Era uma estátua de latão. As crianças, por sua vez, eram trazidas e eram lançadas ali dentro de Moloque, dentro da sua barriga, que era uma espécie de forno onde as crianças eram queimadas. Neste inteirinho, ou nesse instante que as crianças eram jogadas, os pagãos ali começavam a bater tambores, instrumentos, a fim de aplacar ou silenciar os gritos e berros das crianças ou dos bebês lançados ali. Já no Novo Testamento, Geena foi tendo, já era um local fora dos muros de Jerusalém, onde era um lugar para depósitos de lixo, de modo que todo o lixo da cidade de Jerusalém eram lançados ali e queimados. E, portanto, era natural você encontrar fogo constantemente ali, no Vale de Rinom. E você perceberia também um cheiro, um odor muito ruim fora dos muros de Jerusalém, ok? Portanto, essas são palavras que definem o inferno nas Escrituras, ok? Agora, para onde vão
Os ímpios, agora, morre um ímpio, um não eleito, alguém que não confessou a Cristo como seu Senhor e Salvador, nesse instante, quando eu estou gravando um vídeo, morre agora mesmo, para onde ele vai pegar? Segundo as Escrituras, o corpo vai para o túmulo e a alma segue o juízo de Deus, né? E por sua vez vai para o Hades, que é a palavra grega para inferno, lugar de tormento. Eles vão para o Hades. Eu poderia usar exemplos bíblicos para exemplificar melhor aqui, mas o tempo e o espaço não permite. Eu pretendo fazer em outro vídeo, ok? E portanto ele vai para o Hades, ok? Vamos dizer que o Hades é uma antessala do inferno futuro, do inferno final. Onde é, ou melhor, qual que é o inferno final, futuro, escatológico? É o Guiena. Ele só será inaugurado no dia do juízo final ou no último dia. Nem o diabo foi lançado ainda no Guiena. Portanto, o Hades, agora onde as almas dos ímpios que não conheceram a Jesus e reconheceram-no como seu Senhor, eles estão exatamente no Hades. Mas com o advento, com a parousia de Cristo, as almas dos mortos ou dos ímpios do Hades serão tiradas. E, por ocasião da volta de Cristo, elas se unir-se-ão com seus respectivos corpos. Percebe que nós cremos na doutrina bíblica da ressurreição dos mortos. Isso está, por exemplo, no credo apostólico, que nós cremos e confessamos. E, portanto, tanto as almas dos ímpios quanto as dos salvos, dos eleitos do Pai, elas unir-se-ão com seus corpos. E, portanto, agora, por ocasião da ressurreição, os seus corpos, juntamente com suas almas, serão lançadas ou lançados dentro do Guiena, que é o inferno final e futuro, definido pela Escritura e descrito como lago de fogo. Mas agora, nesse instante, eles estão no Hades, enquanto que o corpo, na sepultura, aguarda a ressurreição para ser lançado dentro do Guiena. E a alma, por sua vez, está no Hades. Veja, por exemplo, olha que texto interessante no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, verso de número 28. Eu só falo as coisas lendo a Bíblia, ok? Jesus diz assim, narra Mateus, ok? E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele quem? Deus, ok? Deus é quem lançará o homem no inferno. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno. A palavra grega que aparece aqui não é Hades, mas Guiena, o lago de fogo, o inferno final e futuro. Temeis aqueles que pode perecer no Guiena, diretamente o texto grego original, ok? A alma e o corpo, percebe? Não somente a alma será lançada no Guiena, como estão agora no Hades, mas o corpo também será lançado junto com a alma no Guiena. Veja bem, se correlacionarmos com o livro do Apocalipse, capítulo 20, versos de números 13 e 14, diz assim: E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno, a palavra grega que aparece aqui para inferno em Apocalipse 20, 13, é Hades. A morte e o Hades, que é o inferno atual, que se encontra os ímpios, suas almas estão lá. A morte e o Hades, ou seja, o inferno, darão os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Verso 14. E a morte e o inferno, a palavra grega que aparece é Hades novamente. A morte e o inferno, verso 14, serão lançados no lago de fogo. 2 pontos. Esta é a segunda morte. O lago de fogo é uma referência ao Guiena, que é descrito na Escritura como segunda morte. É o estado em que encontrar-se-á o ímpio. É uma separação totalmente de Deus, eterna, perpétua. Eles serão lançados, percebe que a morte e o próprio Hades, o próprio inferno será lançado dentro do inferno final. Serão lançados dentro do Guiena, que é o lago de fogo. Percebe? Os corpos unir-se-ão com suas almas, ou melhor, as almas unir-se-ão com seus corpos, dessa vez sairão do Hades, que serão lançados dentro do Guiena,
O próprio Hades será lançado lá. E, portanto, este é um inferno final. Agora, quanto à pergunta, os ímpios estão no inferno? Bom, depende, né? Sim ou não. Depende de que inferno você está se referindo. Se é o Gehenna, é evidente que não. É o inferno futuro e final, onde os corpos serão lançados junto com a alma. Mas se estamos falando do Hades, é claro que eles estão, mas não o corpo, apenas a alma. Eu, quem sabe, em outro vídeo, não é? Mais para frente, vou tentar elucidar um pouquinho melhor essa questão. Ok, meus irmãos? Abraço.